Vocês sabem por que eu sou um homem feliz? Porque nós fizemos isto para a honra e glória do Senhor. E eu sei que cada um de vocês participaram desse momento. Eu tenho uma ligação muito forte com esse pessoal. Vocês acham que eu tenho? Quando meu filho, há alguns anos atrás, eu ia falar muitos, mas só alguns anos atrás, ele ainda era um adolescente, e ele me mostrou algo que ele disse que Deus tinha dado para ele. E eu fui lá no computador e ele me mostrou uma foto de um foguete subindo para o céu. Aí estava escrito lá, Projeto Propulsão. E eu perguntei para ele, o que é isso? Ele disse, foi o que Deus me deu. É o meu projeto, ele falou na época, porque eu quero falar desse Deus que nos leva para os céus. E durante muito tempo ainda, lá na adolescência dele, da Laele, dos outros filhos, a gente pôde participar desse sonho. Aí Deus mandou o genro que faltava para complementar ou dar sequência ao projeto. E pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eles decidiram mudar. No começo eu não entendi bem a mudança, né? Porque era o projeto Propulsão, que é para o céu. Mas aí disseram, nós já estamos no céu, então é pro céu. É pro céu. É pro céu que nós iremos. Antes da pandemia, várias vezes eu tive a oportunidade de pregar em alguns lugares. E eu sempre pedia autorização aos pastores, aos irmãos que me convidavam, posso ir com a minha banda, entre aspas? Claro que pode. E dessa vez eu fiz a mesma coisa. Quando o Fernando me falou sobre pregar nesta manhã, eu logo pensei nisso. Porque durante esse período de pandemia nós não fizemos quase nada. Estivemos juntos, fizemos uma live aí para outra igreja que a gente participava, mas eu senti que é o momento. Eu estou olhando para trás, eu sei que eles não estão aqui, mas é o momento deles voltarem a fazer aquilo que Deus deu para eles fazerem. A igreja que eles fazem parte é uma igreja grande, uma igreja que tem dado muitas oportunidades para eles. Assim como a nossa igreja. Quando eu vejo os meus irmãos, e tive o privilégio de voltar novamente aqui com vocês, desde o ano passado para cá, e eu vibro demais quando ouço e vejo a ministração dos louvores por todos os irmãos que fazem parte desse ministério. E por todos os meus irmãos pastores, por todos que estão aqui ministrando nessa igreja. Porque Deus está nos preparando para algo melhor. Creia nisso. E breve vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Eu vou fazer uma coisa agora com vocês, que se você não quiser fazer, não tem problema. Mas não foi algo que eu decidi agora, não. Mas eu vim desde lá de trás, quando eu sabia que teria essa oportunidade aqui com vocês, eu falei, eu vou fazer não é uma brincadeira, não. Vou fazer um ato que
evidenciará verdade e liberdade. Sabe o que eu quero pedir para você? Se você não quiser fazer, não tem problema. Não vai ser menos ou mais do que ninguém. Mas eu gostaria que você agora, onde você estivesse aí, você abaixasse a sua máscara. Se você não quiser, não tem problema. Abaixe a sua máscara, tire-a do rosto. Agora você olha para a pessoa que está ao seu lado, seu cônjuge, seu irmão, sua irmã, e dê um sorriso para eles. Sim, sorria. Sorria, Grissério. Oh, glória, né? Há quanto tempo nós não sorríamos assim? Hã? Hein, Regis? Sorria para ela, Regis. Aí, ó, olha, sorriso lindo. Oh, até beijinho teve, coisa linda. Oh. Tá bom, pode pôr a máscara. E conhecereis a verdade. Liberdade. É o nosso tema nesta manhã. E o meu objetivo, meus irmãos, é levar vocês, os ouvintes, nesta manhã, à celebração da liberdade em Cristo Jesus. Nós já cantamos. Eu senti aqui, no meu lugar, o quanto isso é maravilhoso. Maravilhoso é o nome de Jesus. E eu quero introduzir essa fala, lembrando um pouquinho da história lá do Antigo Testamento. Quando Deus chamou Moisés para realizar o seu ministério, Moisés era um pastor de ovelhas. E ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele estava lá no meio do deserto. Ele andava aquele deserto todo, levando as ovelhas de um lado para outro. Mas um dia Moisés resolveu ir no lugar diferente que até então ele não tinha ido. E ele então pegou as ovelhas e dirigiu-se ao Monte Horebe. E lá então, ali no Monte Horebe, um lugar diferente, um lugar onde ele nunca tinha levado as ovelhas, ele olhou lá ao longe e ele viu uma árvore, um arbusto pegando fogo, mas não tinha nenhum incêndio em volta, não tinha Amazônia, não tinha um Pantanal que estava queimando, mas ali no deserto havia um arbusto que estava queimando. E Moisés olhou para aquele arbusto, como eu estou olhando para aquele arbusto que está lá na entrada, e ele viu aquele arbusto em chamas, em fogo, e ele percebeu que aquele arbusto ele não se consumia, o fogo não destruía aquela árvore. E ele então começou a ir na direção daquela árvore. E ele começou a olhar curioso o que estava acontecendo, e de repente uma voz surgiu do meio daquele arbusto. E a voz disse para Moisés: tira a sandália, tira o teu calçado, porque o lugar que você está é terra santa. Você já imaginou o susto, ou o que aconteceu com Moisés naquele momento? E ele ouviu uma voz que vinha de uma árvore que pegava fogo e não se consumia, e aquela voz dizia para ele: tira a tua sandália. E ali então, houve uma, que teologicamente chamamos de uma teofania. Ou seja, Deus se manifestando de forma natural, ou de forma humana, ou de outras formas, Deus se manifestando a Moisés. E ali Deus então disse para Moisés: olha, você tem uma missão.
você vai realizar uma obra. Você vai ter que ir lá e libertar o meu povo. O povo que já está escravo há mais de 400 anos, que Faraó, os egípcios, escraviza, e eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. E Moisés então disse: Senhor, eu não posso, eu sou um simples pastor de ovelhas, eu sou aqui o servo de Jetro, meu sogro, estou cuidando desses animais, como é que eu posso fazer isso, Senhor? Moisés tinha esquecido que Deus o formou para aquela obra. Moisés tinha esquecido que Deus o salvou lá no Nilo quando era uma criancinha. Moisés tinha esquecido que Deus o levou para o palácio de Faraó, para que ele fosse preparado para aquele momento, que Deus estava finalmente dizendo a ele: vai cumprir a tua missão. Mas mesmo assim Moisés disse: mas eu não estou preparado. Como que eu vou chegar diante do povo de Israel e vou me apresentar para eles? O que eu vou dizer para eles? Abra sua Bíblia em Êxodo, lá no começo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu li o versículo 6. E Deus disse a Moisés, no versículo 14: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, versículo 15: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tenho sido feito no Egito. A história vocês conhecem, o que aconteceu. Mas o que eu quero frisar aqui, nesse texto bíblico, é que a manifestação do eu sou. Agora vamos para frente. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos nos deter um pouquinho aqui. João, e eu quero chamar a atenção de vocês, porque João é o apóstolo do amor, João é o apóstolo da verdade, e João é o apóstolo da liberdade. Quando Jesus se manifestou para o povo que estava ao redor dele, há mais de 2000 anos atrás, a história de Moisés tinha sido outros mais de 1000 anos atrás. Mas quando Jesus se manifestou ao povo, ele usou, ou ele falou: eu sou. É interessante a gente fazer essa relação, porque quando a gente pensa lá no deserto, no Monte Moriá, aliás, no Monte Horebe, desculpa, a gente sempre pensa em Deus, Deus Pai.
apareceu a Moisés lá na sarça ardente, deu-lhe a missão. Mas por que aqui em João capítulo, ou no Evangelho de João, nós encontramos eu sou? Eu quero mostrar para vocês 3 versículos em João capítulo 8, para começar. João 8, 24. João 8, 24. Olha só o que diz aí. Jesus: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou lá do deserto, o eu sou do Monte Horebe, o eu sou da sarça ardente, eu sou. E é Jesus falando: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Aí, no versículo 28, aí mesmo, acompanha aí na sua Bíblia ou aqui, conforme. No 28, Jesus disse mais: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que o quê? Eu sou. Saberão que eu sou. E Jesus estava falando da crucificação. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. E aquelas milhares de pessoas, centenas, milhares de pessoas que estavam diante da cruz, romanos, judeus, pessoas de todas as raças daqueles dias, olhando para a cruz, porque eles levantaram o eu sou. Aí no versículo 58 do mesmo capítulo 8 de João, Jesus respondeu a uma inquirição, a uma pergunta dos judeus, porque os judeus não estavam acreditando que Jesus era Deus, ou é Deus, que Jesus é o eu sou, porque houve uma conversa ali sobre Abraão, e Jesus disse: Abraão, esse eu conheço, esse eu conheci. Jesus respondeu para eles: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Três vezes Jesus se relaciona ao eu sou de Êxodo capítulo 3. Mas existe uma outra questão, outro detalhes importantíssimos e deliciosos, maravilhosos de nós meditarmos e pensarmos. Quando Jesus, ainda no Evangelho de João, ele falou: eu sou. Mas eu sou o que mais? Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, a história também que vocês conhecem, narrada por João, Jesus disse: eu sou o Messias, o Cristo. Nós encontramos esta referência ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 26, depois Jesus também falando aqueles que estavam diante dele, ao povo que estava ali diante dele, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e no capítulo 9, versículo 5, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E ainda mais adiante, Jesus fala aos
que estava ao redor dele, a multidão que estava ali, aquela multidão que foi comer do milagre de Jesus, do pão e dos peixes multiplicados. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão que nasceu, que desceu do céu, eu sou o pão vivo. E Jesus ainda foi e disse aos judeus que estavam diante dele, que ele é o eu sou a porta das ovelhas. João 10, capítulo 10, verso 7, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. No capítulo 10 ainda, verso 11 e 14, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Todos esses temas, tudo isso daria uma mensagem, diversas, muitas pregações. Ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 11, Jesus se dirigiu para Marta, quando ele chegou ali para o pós-funeral de Lázaro, na verdade, porque quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias, e ele chegou lá na cidade, e os seus apóstolos com ele, e logo as irmãs de Lázaro correram para ele, e Marta foi em direção a Jesus, e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas você lembra quando Jesus soube da notícia da morte de Lázaro, o que foi que ele falou para os apóstolos? Jesus disse assim: essa morte é para a glória de Deus. Aí quando ele decidiu ir para a Judeia, ele falou aos apóstolos: olha, vamos lá acordar Lázaro. Foi isso que ele disse: vamos acordar Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta disse: Senhor, já está fedendo. E qual foi a resposta de Jesus para Marta? João 11, verso 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Que coisa maravilhosa. E ainda, um pouco mais adiante, quando Tomé e outros apóstolos estavam junto com ele, e havia uma certa dúvida ali naquele momento, havia uma certa incredulidade de quem é Jesus. Aí em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Há dúvida sobre isso para você? Você conhece essa verdade? E conhecereis a verdade. Esta é a verdade. Jesus é Deus, eu sou. Jesus é eu sou. Você tem alguma dúvida sobre isso? Eu espero que não. Mas este momento de eu sou reflete que, além de tudo que Jesus é a verdade, Ele é a palavra que você tem aí nas suas mãos, a palavra que está no seu aparelho de celular, a palavra que você traz no seu coração, a palavra que você pode dizer, como ouvimos mais cedo lá com o pastor Claudemir, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo cristão tinha que saber esse versículo de cor. Se você não sabe ainda, decore-o hoje mesmo. Hoje mesmo, decore este versículo. Se você acha difícil, começa lá com João, capítulo 11 também, quando Jesus disse
ou é dito, né, não foi Jesus que disse, mas lá é relatado que Jesus chorou. Aprenda só esse versículo, Jesus chorou. Porque Deus chora. Deus chora. E sabe, meus irmãos, esta verdade, esta celebração da verdade que nós queremos que tenhamos nesta manhã, é para que você saia daqui, ao ir ao encontro da sua vida fora deste lugar, você possa saber que conhece a verdade. E você pode dizer simplesmente assim: eu conheço, eu sou, porque Ele é a verdade. Mas é a verdade que liberta. Eu teria que falar alguma coisa que você pode assim interpretar como alguma coisa política, mas não é política. Quando eu compartilhei com meus amigos e irmãos, ao meu filho, eu falei sobre o tema, João 8,32, ele falou assim: pai, é o versículo do Bolsonaro? Não, é o versículo da Bíblia, é a palavra de Deus. Esta verdade que traz liberdade, que liberta, é algo intrínseco, é algo que faz parte do ser humano. E foi ele mesmo, o nosso presidente, ou poderia dizer assim, o homem atualmente mais importante do nosso país, que disse a seguinte frase: o amor pela liberdade corre nas nossas veias. E nenhum ser humano pode abrir deste conceito de liberdade, porque se nós formos olhar em toda a literatura, em toda a história da humanidade, em tudo que a humanidade faz, a liberdade está afincada, porque Deus criou um ser livre, Deus criou um ser com livre-arbítrio. Tem algum mineiro por aqui? Quem é mineiro? Quem é de Minas? Opa, levantou a mão, um só, dois. Se eu perguntasse quem é baiano, metade ia levantar a mão. Mas tudo bem, pelo menos 2 mineiros levantaram a mão. Tiveram coragem de levantar a mão. A bandeira de Minas Gerais, viu você mineira, você mineiro? A bandeira de Minas Gerais fala de liberdade. Você sabe, é claro, né? Qual mineiro que não vai saber do que fala a sua bandeira? Mas a bandeira de Minas Gerais tem uma frase que está escrito lá: libertas quais será também. Portuguesado é mais ou menos assim: libertas quais será também. Essa frase significa liberdade ainda que tardia. Essa frase foi colocada na bandeira de Minas ainda lá no tempo da Inconfidência Mineira, no tempo de Tiradentes, quando a bandeira foi inventada. E um tal de Alvarenga Peixoto, que era um inconfidente, e ele se inspirou lá num poema do poeta romano Virgílio, que fala justamente esta frase: libertas quais será também. Liberdade ainda que tardia. E o ser humano está sempre buscando esta liberdade. A Constituição do nosso país, no artigo 5º, ela fala sobre os direitos fundamentais que nós, cidadãos brasileiros, temos. A nossa Carta Magna do país. E lá aparecem então os direitos, dentre muitos outros, mas o direito à liberdade de pensamento e consciência, o direito à liberdade de crença, de culto, de você orar, de você poder louvar a Deus. Nós fazemos isto aqui porque nós temos a liberdade assegurada pela nossa Constituição. Liberdade de organização religiosa, liberdade de locomoção, de ir e vir. Você pode sair dessa cadeira e sentar naquela, você pode sair daquela e sentar naquela,
você pode levantar e ir embora. Ninguém vai lhe impedir de fazer isso. Este é o conceito: liberdade de locomoção, de ir e vir, liberdade de associação. A igreja, humanamente falando, ela é uma associação. Nós estamos aqui reunidos porque nós somos associados. O nosso estatuto, que é outro documento importante no caso da igreja, fala de associação. Nós nos associamos para, em liberdade, celebrarmos ao nosso Deus. Vocês gostam disso? Gosta? Maravilhoso isso, né? Vai morar na China, para ver se você tem essa liberdade. Em outros lugares do mundo que nós vivemos agora, já. Esta liberdade, no sentido humano, vamos dizer assim, esse conceito, está também ligado ao conhecimento da verdade. Porque se nós não conhecermos a verdade, nós não vamos ser livres, nós não vamos usufruir da liberdade. Por isso precisamos conhecer a verdade que liberta espiritualmente. E esta verdade é Jesus. Sabia disso? Sabia sim, porque já falamos disso. A verdade é Jesus. A verdade é eu sou. É a verdade. Ser livre, espiritualmente falando, eu vou citar, tem inúmeras coisas que poderiam ser ditas, mas rapidamente eu vou só citar algumas aqui. Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque em Cristo, o Filho, eu sou, somos verdadeiramente livres. Agora olhe João capítulo 8, volte para João capítulo 8, e aí está um dos textos bíblicos que mais tem sido mencionado e usado, deturpado, não entendido, mal orientado, mal usado nos nossos dias. Porque foi Jesus quem disse em João capítulo 8, versículo 31, o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, na verdade, poderíamos dizer assim, a verdade é a minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E o versículo 32, né? Todo mundo ouve aí, se ouviu, diz: e conhecerão, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E ainda aí no capítulo 8, agora eu quero ler com vocês o verso 36. Olhe mais o que Jesus falou sobre isso, irmãos. Sobre liberdade. Jesus falou: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você se sente livre? Ou você está amarrado nos pecados que você tem praticado todos os dias? Você está amarrado na sua vidinha medíocre que tem levado aí no dia a dia, em todos os sentidos da sua vida? Você está preso, amarrado, porque você está com medo? Com medo de morrer? Com medo da pandemia? Essa semana eu tive 2 experiências assim, com pessoas. Uma delas
eu estava chegando lá na loja, no estabelecimento, entrando, e logo em seguida entrou um senhor junto comigo, e ele olhou para mim e falou assim: o senhor é daqui? Eu falei: sim, sou. Eu não vim pedir dinheiro, eu não quero pedir dinheiro. Tudo bem, né? Muita gente pede dinheiro. Ele disse para mim assim: olha, moço, eu tinha uma loja de bolo, eu e minha mulher, mas devido à pandemia ela faliu. Eu tenho uma filha deficiente, e nós estamos passando problemas, necessidade. Nós estamos fazendo bolo em casa, moço. O senhor pode comprar um bolo para nos ajudar? Lógico que, como comerciante, logo a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: quanto custa? Ele falou: é X valor. E tem sabores, ele disse, tem sabores esses, mencionou alguns sabores do bolo, e eu disse: traz esse que eu quero esse. Já vou correndo, daqui a 15 minutos eu volto. Ele falou. Mas sabe o que eu percebi naquele homem? Foi a angústia, foi o medo, sabe, de ter perdido o seu negócio, de ter falido, porque a expressão que ele usou foi isso: eu fali. O medo de não saber para onde ir. Não é esse o ponto que nós queremos chegar. Nós queremos que você conheça a verdade e viva em liberdade. Ser livre, meus irmãos, significa ter certeza ou conhecer a verdade que somos. Que dá, o camarada escreveu ao contrário, né? Que somos salvos pela graça de Deus. Foi o que João mencionou no capítulo 5, verso 24 da sua carta, do seu livro aqui, do seu evangelho. Ele disse, aliás, João escreveu, mas as palavras de Jesus, ele disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, verdade, e crê naquele que me enviou, eu sou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ser livre, meus irmãos, significa fazer o bem ao próximo, amando-o como amamos a Deus. Quem aqui faz parte já foi radical ou é radical? Lá, projeto radical. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Oh, glória, tantos. Mas tantos outros não são, mas nós somos radicais. Todos nós somos radicais, porque nós já passamos pela metamorfose espiritual. Radical para a nossa igreja, ou o projeto radical, é uma ferramenta de trabalho, onde aparece aquela frase bonita, né, nas camisetas, né, amar a Deus, amar o próximo, né, coisa que a gente pode praticar, que a gente pode realizar, e é verdade. Podemos praticar e podemos realizar, porque a palavra de Deus nos leva a isso. Em Marcos capítulo 12, versos 28, Evangelho de Marcos capítulo 12, quero finalizando, capítulo 12, versos 28 a 31, o evangelista narrou o que Jesus disse, porque um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Essa pergunta foi feita para Jesus, e a resposta de Jesus disse: o mais importante é este: ouve Israel, ouve PIBG. O quê? Diga, o que a PIBG tem que ouvir? Ouve Israel, ouve PIBG. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Eu sou, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de
todo o seu entendimento e de todas as suas forças, Israel. Ouve, PIBG, e faça mais ainda. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este: amar a Deus e amar o próximo. E conhecereis a verdade, e terás liberdade. E finalmente, ser livre significa celebrar a liberdade em Cristo Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Sair daqui nesta manhã dizendo ao mundo: eu sou livre. Você quer sair daqui nesta manhã declarando que é livre? Fique de pé. Fique de pé agora nesse momento e diga para você mesmo, ou diga, ou levante a mão ao céu e diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Fale alto: eu sou livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos celebrar agora esta verdade. Vamos cantar ao Senhor dizendo: Senhor, eu sou livre, porque eu conheço a verdade, e esta verdade me liberta completamente. Que nos lava do pecado e nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
essa verdade que nos torna livres. Declare isso e saia daqui nesta manhã celebrando esta liberdade. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu só queria finalizar lembrando uma coisa, que é muito importante. A nossa igreja adentrou, desde a semana passada, um processo de sucessão pastoral. Nós estamos sem pastor, como na modernidade diz assim, pastor sênior. Temos pastores aqui, temos participado, colaborado, e estamos aqui para isso, para servir a Deus e servir a igreja. E vocês nos deram, e eu falo em nome da comissão, que a Ana Paula é relatora, ela me autorizou a falar. Vocês nos deram o privilégio de cuidarmos deste assunto. E eu quero pedir para vocês, eu sei que já foi pedido domingo passado, ore todos os dias por isso. Ore pela igreja, ore pela comissão de sessão pastoral, ore pelo pastor que Deus já escolheu por nós. Não sabemos quem é, mas Deus já sabe. Podemos saber daqui a uns dias, ou pode demorar ainda alguns meses, não sei. Mas é muito importante que você ore por isso. Sabe por quê? Porque você é livre. Porque você pode orar, porque você pode levar diante de Deus e ter o privilégio, a liberdade de participar de uma igreja que escolhe o seu pastor. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos sair daqui nesta manhã. Você vai para sua casa, vai comer aquela feijoada, vai comer aquele macarrão, você vai participar com a sua família, mas celebre esta liberdade. E que estejamos aqui logo mais para continuarmos esta celebração. Estamos encerrados. Que Deus nos abençoe a todos. Vão na paz do Senhor. Recebi um recado aqui, ó, de que vai ter almoço, é isso? Lá embaixo. Ó, recebi o recado errado. É semana que vem. Meu recado foi antecipado, galera. Vamos na paz, Deus abençoe.